Bom, nós vamos começar agora a nossa aula sobre o Poder Judiciário. Conforme nós já falamos na aula de Poder Legislativo, o Poder Judiciário ele está enquadrado também na manifestação do poder estatal a partir do artigo 2º da Constituição. Diz lá o artigo 2º que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Então, o Poder Judiciário é aquele que exerce a função típica de julgar, dentro da ótica da separação de poderes. Função típica de julgar, que é a mesma coisa que função típica judicante, ato de julgar, de realizar o direito, de dar significado concreto ao direito abstrato. O Poder Judiciário, ele também exerce as suas funções atípicas de legislar e executar. Legisla quando exerce as suas funções de criar atos normativos internos que tenha significado e efeito prático para toda a sua própria estrutura. Por exemplo, quando ele cria normas de distribuição de cargos dentro do Poder Judiciário. E também exerce a sua função atípica de executar quando ele administra internamente, quando ele utiliza a capacidade de auto-administração do Poder Judiciário. Estrutura através de comarcas a prestação da jurisdição, quando organiza as diretorias, organiza os departamentos dentro do Poder Judiciário. De outra forma também, é importante ressaltar que a Constituição de 1988 trouxe um avanço importante na estrutura do Poder Judiciário. Em primeiro lugar, nós temos no artigo 2º da Constituição o Poder Judiciário refletindo uma manifestação do poder estatal, que é único. Então eu tenho um único poder que se manifesta em 3 funções específicas: legislativa, executiva e a judiciária, que é a que nós estamos estudando agora. Em segundo lugar, eu tenho o Poder Judiciário se manifestando através dos órgãos do Poder Judiciário. Então, não mais enquanto manifestação, mas sim enquanto materialização da prestação da jurisdição, da manifestação do poder judicante. E essa Constituição de 88 também trouxe uma diferença para as demais constituições que as antecederam. Exemplo disso é a forte autonomia institucional que é atribuída ao Poder Judiciário. Hoje, a partir da Constituição de 1988, o Poder Judiciário, ele efetivamente tem uma independência e autonomia própria da estrutura do seu orçamento, da estrutura da sua execução financeira, o que garante, acima de tudo, uma maior independência na hora do cumprimento das suas funções de decidir, no cumprimento das suas funções de transformar o direito abstrato em algo que efetivamente transforme a realidade social. Três princípios que demonstram a importância que a Constituição dá ao Poder Judiciário enquanto fundamento do Estado Democrático de Direito são os princípios da proteção judicial efetiva, que está inserida lá no artigo 5º, inciso 35 da Constituição, o princípio do juiz natural, que está inserido no artigo 5º, inciso 37 da Constituição, e, acima de tudo, como sustentáculo do sistema de estabilidade jurídica dentro do Estado Democrático de Direito brasileiro, o princípio do devido processo legal, que está inserido no artigo 5º, inciso 55 da Constituição. Nós vamos falar agora um pouco sobre os órgãos do Poder Judiciário, aquele rol taxativo expresso previsto no artigo 92 da Constituição. Então, a expressa previsão constitucional nos fala que são os órgãos do Poder Judiciário. Em primeiro lugar, o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, os juízes federais e o Tribunal Regional Federal, os juízes do trabalho e os tribunais regionais do trabalho, os juízes eleitorais e os tribunais regionais eleitorais,
os juízes e a estrutura que compõe a justiça militar e os juízes que compõem a estrutura das justiças estaduais, além do sistema de justiça do Distrito Federal e Territórios. O artigo 92 conclui também, lembrando que tanto o STF quanto o Conselho Nacional de Justiça e os tribunais superiores possuem sede na capital federal, Brasília. E, por fim, que tanto o STF quanto os tribunais superiores possuem jurisdição em todo o território nacional. O regime jurídico da magistratura ele está plenamente estabelecido no artigo 93 da Constituição, que fala que a lei complementar vai definir o regimento orgânico, a lei orgânica, a estrutura de regime jurídico da magistratura, baseada em alguns princípios que nós vamos ver rapidinho daqui a pouco. É importante ressaltar que, enquanto essa lei complementar não for aprovada, ainda está em vigência a Lei Complementar 35 de 79, que estabelece a Lei Orgânica da Magistratura, que é o atual regime jurídico que define todas as atribuições, todos os direitos e todos os deveres e obrigações dos magistrados. Vamos então ver um pouco rapidamente o que fala o artigo 93 da Constituição. A Constituição garante aquilo que nós chamamos de quinto constitucional. O que é isso? O quinto constitucional é uma representação que é garantida tanto a membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e para membros da advocacia com 10 anos de efetiva atividade profissional, notório saber jurídico e reputação ilibada, para que eles tenham assento nos tribunais regionais federais, nos tribunais de justiça dos estados e no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território. Isso garante uma participação tanto de membros do Ministério Público quanto da advocacia nas decisões, na composição do próprio tribunal. É importante ressaltar que as entidades de organização dessas classes irão preparar uma lista sêxtupla e essa lista sêxtupla será então reduzida pelos respectivos tribunais a uma lista tríplice que então será encaminhada, esta lista tríplice, ao chefe do Poder Executivo que tenha como competência a nomeação daquele determinado membro do tribunal, para que ele decida entre esses três qual que será então nomeado para o final. Tópico importante de reforçar com vocês aqui é a questão relativa às garantias atribuídas pela Constituição aos magistrados e à própria organização do Poder Judiciário. Em primeiro lugar, vamos falar um pouco sobre a organização do Poder Judiciário. Conforme eu já disse, e estamos aqui mais uma vez reforçando, o Poder Judiciário independente, o Poder Judiciário com uma estrutura de autonomia garantida pela Constituição, é fundamento do Estado Democrático de Direito. Nós temos um poder judiciário forte porque valorizamos em nível constitucional
a estrutura do Estado democrático de direito, um Estado baseado na lei, mas, acima de tudo, baseado nas instituições democráticas. Nós também temos o Poder Judiciário funcionando em decorrência dessa grande independência que é atribuída a ele, como uma ferramenta de controle da atividade do próprio Estado. Seja essa atividade direcionada pelo próprio Poder Executivo, quando o Poder Judiciário pode controlar as atividades estatais através da anulação de atos que sejam considerados ilegais, ou mesmo controlando a atividade do Poder Legislativo, na medida em que o Poder Judiciário pode determinar a declaração de inconstitucionalidade de leis, seja em casos concretos ou seja em casos abstratos. Eu terei, no caso concreto, o Poder Judiciário funcionando como ferramenta para solucionar lides entre pessoas ou entre grupo de pessoas, e terei, num caso mais amplo, no caso em que seja atacada a própria constitucionalidade de leis, o Estado, através do Poder Judiciário, afastando a existência desta lei inconstitucional do ordenamento jurídico. Outros aspectos que são importantes reforçar da organização do Poder Judiciário é a ampla atribuição dada às estruturas dos tribunais para que eles possam, através dos princípios determinados pela Lei Orgânica da Magistratura, e nós vamos falar um pouco disso mais adiante, criar as suas próprias, os seus próprios sistemas de eleições dos seus órgãos diretivos, prover os cargos públicos relativos aos magistrados, estruturar a criação de juízes, de juízos, estruturar a criação de secretarias, enfim, de definir toda a sua organização interna, em especial naquilo que diz respeito à formação do orçamento. Não é possível, através do Poder Executivo ou do Poder Legislativo, realizar intervenções no Poder Judiciário naquilo que diz respeito à formação do orçamento do Poder Judiciário, porque a própria Constituição garante essa autonomia orçamentária e financeira. E por fim, nesse tópico, vamos falar a partir de agora das 3 principais garantias que são atribuídas aos magistrados pela Constituição, visando dar um maior arcabouço, uma maior amplitude da formação desta independência que nós já temos batido tanto. A primeira garantia dos magistrados é a vitaliciedade, a segunda garantia é a inamovibilidade e a terceira garantia é a irredutibilidade de vencimentos. A primeira garantia dos magistrados é a vitaliciedade. Essa garantia é aquela que determina que os magistrados não vão perder o cargo enquanto não houver sentença judicial transitada em julgado. É importante ressaltar que os magistrados de primeiro grau, eles só adquirem essa estabilidade após 2 anos de efetivo exercício, quando então passarão a poder perder o cargo, desde que com manifestação expressa do tribunal a qual eles estiverem vinculados. Os magistrados de segundo grau, eles adquirem a vitaliciedade com a posse. Ressaltando também que, no caso dos ministros do Supremo Tribunal Federal, eles podem também perder o cargo em decorrência de julgamento pelo Senado Federal nos casos de crimes de responsabilidade, de acordo com o que está previsto pela Constituição. Outra garantia é a inamovibilidade, aquela que determina que o juiz, o magistrado, não pode ser removido ex officio, ou seja, ele não pode sofrer remoção por decisão unilateral do tribunal. Ele só pode sofrer remoção ou mesmo decretação de disponibilidade do cargo, ou ainda decretação de aposentadoria por manifestação da maioria absoluta do tribunal a que ele estiver vinculado ou da maioria absoluta do Conselho Nacional de Justiça. Lembrando que os magistrados também não podem ser, por nenhuma espécie de arranjo institucional, removidos do cargo de forma a fazer com que eles não julguem determinado processo que tenha sido distribuído para eles, causando assim violação à independência funcional do magistrado.
E por fim nós temos a irredutibilidade de vencimentos, que é a garantia constitucional atribuída, diga-se de passagem, não apenas aos magistrados, mas extensível a todos os servidores públicos, que eles não terão os seus vencimentos reduzidos como forma de garantir que a questão financeira não seja utilizada também para atacar ou causar nenhum tipo de dano à independência do magistrado. A Constituição também atribui algumas vedações aos magistrados a partir da determinação do poder constituinte originário e do poder constituinte derivado, ou seja, são vedações que foram instituídas pela Assembleia Nacional Constituinte e algumas foram incorporadas ao texto constitucional a partir do poder constituinte de reforma. Em primeiro lugar, eu tenho a vedação expressa de o magistrado exercer outra atividade remunerada, salvo uma de magistério. Então, é proibido, para a garantia da própria independência do magistrado, que ele acumule cargo, emprego ou função, a não ser que ele seja juiz, magistrado e também seja professor, exercendo um cargo de magistério. A segunda vedação expressa determinada pela Constituição é a de que o magistrado exerça a atividade político-partidária. O magistrado também, visando garantir a sua independência funcional, a independência de decidir, não deve misturar as suas atuações com a atuação político-partidária. O que não quer dizer que ele não possa ser candidato, que ele não possa, em algum momento, disputar a eleição ou se envolver em atividade político-partidária. Ele, assim, pode fazer, desde que peça ou aposentadoria, caso já esteja dentro das regras de possibilidade, ou ele peça a exoneração do cargo. Em terceiro lugar, eu tenho a proibição do magistrado de absorver, receber, perceber qualquer tipo de custas, auxílios referente à participação em processos, ou mesmo receber benefícios ou algum tipo de gratificação pago por pessoas privadas. E em último tópico, eu tenho a proibição expressa prevista no texto constitucional que o magistrado exerça a advocacia no juízo ou tribunal a que ele era vinculado antes de decorrido 3 anos da sua aposentadoria ou exoneração. É importante ressaltar que isso é o que nós chamamos de quarentena. O magistrado, então, ele tem esses 3 anos de quarentena para que ele possa exercer a advocacia especificamente naquele tribunal ou naquele juízo ao qual ele está vinculado antes da aposentadoria ou antes da exoneração.